Jeremias 23, a gente vai ler agora do versículo 1 até o versículo 4. Todos acharam? Então a palavra de Deus nos diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo: vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, diante de Ti nos curvamos e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos faça Te ouvir. Nós não temos essa habilidade naturalmente. Precisamos que o Teu Espírito atue em nós. Oramos com consciência, com coração resoluto, porque nesse pedido nós oramos pedindo ao Senhor: faze-nos Te ouvir, Senhor. Faze-nos Te ouvir nesta manhã. O Senhor é o pastor que tira o medo, o Senhor é o pastor que nos faz, ó Deus, nos leva ao pasto verdejante. O Senhor é o pastor que nos guia às águas tranquilas, que sabe refrigerar a nossa alma. O Senhor é o pastor que tem palavras de vida, e nós precisamos desta palavra viva em nós. Tua palavra é viva, Senhor, porque o Senhor é vivo, o Senhor atua, o Senhor rege o universo. O Senhor governa todas as coisas e o Senhor fala. E que privilégio nosso Te ouvir. Que privilégio nosso, Senhor Deus, nos curvarmos, Senhor Deus, e receber a palavra viva. Senhor, que nesta manhã haja um auditório que reverencia e cultua na escuta. Que haja uma meditação que seja agradável ao Senhor. Que haja, Senhor Deus, uma escuta com reverência, com temor, com fé. Uma escuta, Senhor Deus, de corações que vão levar a sério a palavra e vão fazer valer a palavra. Senhor, que o Teu Espírito nos dê, Senhor Deus, calmaria, e a gente possa, Senhor Deus, se relacionar com o Senhor, conforme a Tua palavra nos mostra quem Tu és. Educa o nosso coração, ensina, aperfeiçoa o nosso ensino. Que nesse momento da pregação da palavra, o Senhor trabalhe nas nossas emoções, no nosso pensamento. Que o Senhor trabalhe, Senhor Deus, naquele que se encontra perdido, sem direção. Que o Senhor, ó Deus, trabalhe naquele que se encontra, ó Deus, sem consolo, que ele receba consolo. Naquele que se sente fraco, que ele seja fortalecido. Naquele que se sente perdido, que ele receba a direção que vem do texto sagrado. Senhor, naquele que se sente vulnerável a tantas coisas, que ele perceba o poder do Teu Espírito. Que o Teu Espírito flua, Senhor Deus, na ministração da Tua palavra, como sempre ela nos mostra, onde a Tua voz, ó Deus, ecoa, o Espírito paira para fazer acontecer o que a Tua palavra diz. Que seja assim nesta manhã. O Teu Espírito paire, Senhor, na ministração da Tua palavra, e nós vejamos efeitos notáveis dessa palavra viva em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, eu vou começar o sermão de hoje com 2 fundamentos. E, aliás, a pregação toda ela tem esses 2 fundamentos. Eu vou pedir que você guarde eles no seu coração. E por conta disso, eu vou começar com uma frase que eu ouvi uma vez num curso de liderança, de formação ministerial. E um dos professores, ele disse isso citando um outro autor. Por favor, Laurinho. A primeira frase. Isso é para você e para mim. As instituições morrem de cima para baixo. Forte essa palavra, né? As instituições morrem de cima para baixo. Quem disse isso foi J. Packer, citado por um professor, Guy Richardson, e ele disse isso, talvez num contexto de formação ministerial, mas eu quero pegar emprestado e trazer para tudo na vida. Coloque instituições ali, troca essa palavra, tira PJ e coloca você ali. Eu morro de cima para baixo, ou o meu casamento morre de cima para baixo, a minha vida, a relacionamento pai e filho morre de cima para baixo, a nossa liderança em todas as coisas que a gente pode exercer. Por exemplo, Deus deu liderança da família aos cuidados dos homens. E todo mundo em casa é sacerdote. Todo mundo tem acesso à presença de Deus. Ninguém leva ninguém à presença de Deus. Nós temos um sacerdote que é Cristo Jesus, ele nos garante acesso à presença do Senhor. O autor de Hebreus diz que a gente tem que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho é Jesus Cristo. Ele nos fez sacerdotes. Todo mundo, uma das coisas da reforma protestante é valorizar, resgatar e valorizar o sacerdócio universal dos crentes. Mas há lideranças específicas na vida que o Senhor nos deu a responsabilidade. Por exemplo, sobre os ombros dos homens está a liderança espiritual do lar e da família. A sua vida espiritual como crente, homem, mulher, criança, jovem ou velho, você tem que exercer essa liderança. Ela é do Espírito Santo, é Ele quem nos governa, mas nós somos cooperadores. E quando o Packer diz isso, o que ele quer dizer é que se nós temos uma liderança comprometida, tudo que escoa dela já sai contaminado. O texto que a gente leu já vem com dois pés no peito, assim, né? Ai dos pastores que não pastorearam a galera. E aí, Deus está usando a boca do profeta Jeremias, não são pastores no cargo eclesiástico como eu estou exercendo aqui na igreja, por exemplo. Mas ali, esses pastores são os reis de Israel. Mais especificamente, o rei de Judá. Mas Deus levantou uma liderança em Israel. Rei, sacerdotes e profetas. São 3 ofícios que Deus instituiu e oficializou, legalizando por meio da unção pública no Antigo Testamento. E esses ofícios apontam para Cristo Jesus. Jesus é o verdadeiro rei de Israel, ele é o profeta que traz a mensagem, e ele é a mensagem, e ele é o sacerdote que nos garante acesso à presença do Senhor, para que nós possamos receber graça e adorar o Senhor. E tudo isso que Cristo é, ele deu a nós. Uma vez que nós servimos e estamos em Cristo, e nós reinamos com ele, nós anunciamos a sua palavra, e nós somos sacerdotes e podemos acessar a presença do Senhor. E aí a pergunta para mim e para você é, a gente precisa se lembrar disso. O sermão de hoje se assenta sobre isso. As instituições morrem de cima para baixo. Jeremias estava lidando com um efeito cascata. Ele viu a liderança comprometida no que diz respeito à palavra, e isso foi avalanche. O objetivo desse sermão de hoje, irmãos, é trazer consolo
e revisão novamente do lugar da palavra na nossa vida e no nosso coração. Como seguidores do Rei dos Reis, que reinam com Cristo. Como profetas que anunciam a mensagem recebida de Deus, que é o seu Evangelho. E como sacerdotes que ministram e adoram o Senhor na sua presença. Todos nós estamos aqui diante dele. Mas que esta palavra nos livre de uma liderança corrupta, com a ausência da voz de Deus e do Evangelho de Cristo Jesus. Mas eu quero trazer um segundo princípio. Esse eu li num livro, mas é de autor desconhecido. Crença correta, ação correta. O inverso é verdade. Falso ensino, impiedade. Piedade aqui, irmãos, é no sentido de vida consagrada, que cumpre a vontade de Deus, tá? E impiedade é o oposto dessa piedade. Se você tem uma vida consagrada na vida piedosa, uma vida pura, santa, dedicada, a impiedade é uma vida contaminada, uma coisa mesclada, totalmente corrupta. Tá certo? Diante disso, Jeremias ele vai denunciar e ele vai ter que a palavra nos ensina, à luz das escritas de Jeremias, a lidar com o falso ensino. A gente precisa conhecer o que é ensino verdadeiro e aquilo que não é ensino verdadeiro, para que a nossa vida cristã seja uma vida em fervor e pujante, seja uma vida com vitalidade no poder do Espírito, com a palavra. O objetivo desse sermão, irmãos, é que se há alguma coisa em qualquer liderança na minha vida ou na tua, nos lugares onde o Senhor nos colocou, como reis, sacerdotes e profetas em Cristo Jesus, que a palavra e o Espírito estejam plenamente em ação nas nossas vidas, e assim a gente ande no querer do Senhor e na vontade dEle. Talvez você pense que lidar com o falso ensino talvez seja uma pregação de um cunho mais técnico, ou mais, a gente chama isso na teologia de apologética. Tem isso, mas não é só isso, irmãos. O objetivo é que o Espírito de Deus quer soprar a palavra sobre mim e sobre você, para que a gente possa ver o vigor do Espírito trazendo a vida de Jesus para mim e para você. Isso se chama avivamento. Volta à palavra, irmãos, é volta ao Espírito. Andar na palavra é andar no fervor do Espírito. Andar em Jesus, conforme a palavra nos mostra, só é possível pelo Espírito. E o Espírito não opera a parte da palavra. Por isso a gente precisa ser afiado em lidar com um falso ensino. E eu tenho, à luz do texto, 3 coisas para partilhar para o meu coração e para o seu. Como é que a gente lida com um falso ensino? E, Cris, isso existe nos nossos dias? E aí, gente, vocês acham que sim ou que não? Tem não. Tem. Isso é só na época de Jeremias. Não é não. O pecado é velho e assume formas na cultura. E crente tem que fazer o quê? Lê como é que o povo lidou com o falso ensino e sucumbiu a ele, e está preservado na palavra para a gente dizer, opa, aqui não. Bateu o falso ensino nos meus olhos, ouvidos, e querendo entrar no meu coração, eu vou dizer, alto lá. Aqui é Evangelho de Jesus. O objetivo de Deus nesta manhã é que eu e você, a gente seja esperto, firme na palavra, para dizer isso é falso ensino e eu resisto isso aí, não quero isso na minha vida. Eu não posso mudar o outro e nem mudar as estruturas do mundo, mas na minha vida, falso ensino não. Falso ensino não. Então como que a gente lida com o falso ensino? Primeira coisa, irmão, a gente precisa discernir o falso ensino. Precisa discernir, precisa ver como é que ele opera. Precisa entender qual é a artimanha do falso ensino, como que isso quer tragar a sua mente, seu coração, a minha mente e o meu coração. E onde está isso no texto? Jeremias teve que lidar com falsos profetas.
E o que esses falsos profetas faziam? Eles têm algumas características que a gente vê que elas são velhas e elas estão aí nos dias de hoje. Vamos lá ver no versículo 22. Abre lá na Bíblia. Deixa aí, eu falei para deixar o texto na mão. Versículo 22. Se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Agora vamos ver do 23 até o 28. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em seus esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor? Não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que só proclamam o engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo, diz o Senhor. A primeira coisa que a gente precisa para discernir o falso ensino é que Deus está dizendo, olha, o profeta que fala do seu próprio coração, está aí o problema. Ele anuncia uma coisa que Deus não deu. Ele fala qualquer coisa menos a palavra recebida. Profeta não tem mensagem, profeta recebe a mensagem do jeito que Deus a deu, ele transmite. E o que estava acontecendo nos dias de Jeremias? Jeremias era o único, está registrado no texto, no livro dele, que anunciava o que Deus dava, por visão, por sonho ou mensagem direta. E tinha uma outra galera falando coisas em nome de Deus, sem que Deus tivesse dado essa mensagem e que Deus também não os tinha comissionado. Então, de onde brotava esse conteúdo? Do coração deles. Eles não foram enviados por Deus. Versículo 21 diz isso para a gente. Não mandei esses profetas. Mas eles foram correndo. Não lhes falei, não dei mensagem nenhuma, mas eles profetizaram. Olha o 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Olha agora, eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma. Eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Eles não foram enviados por Deus, mas eles anunciam uma mensagem que Deus não deu. E qual é a marca dessa mensagem que eles anunciam? Versículo 31. Irmãos, vai ser assim, a gente olhando no texto, assim vocês não dormem. Já estou vendo. Os olhos dos discípulos no caminho de Emaús se fechando para ver. Mas Jesus vai partir o pão, os olhos vão se abrir. E vocês vão voltar para Jerusalém. Olha o que está no versículo 31. Eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Está aqui. O falso ensino que a gente precisa discernir, ele tem uma primeira característica, autopropagação.
É lógico, irmãos, que um falso profeta não chega dizendo, essa mensagem é minha. Deus está dizendo aqui, eles usam o meu nome, falando como se eu tivesse dado e eu os tivesse enviado, mas eu não dei, não revelei, não os enviei. Mas a gente precisa ver que a pregação e esse falso ensino, ele não é bíblico. O que caracteriza essa autopropagação? É a propagação de si mesmo e não da palavra e Cristo como essência. E nos dias de Jeremias tinha uma característica muito grande nessa autopropagação e no ensino que Deus dava. O ensino da verdadeira palavra que Deus trazia era: Ele é o Deus do pacto. Ele é o Deus da salvação, o Deus da aliança, que graciosamente veio em resgate do seu povo que estava em pecado, porque graça misericordiosa, bondosamente chamou o seu povo para a redenção. E o ensino daquele que era o falso ensino dos falsos profetas, qual era? Viva a sua vida. Segue seus caminhos, feliz serás, tudo te irá bem. Zero de confronto, zero de chamada para o coração voltar-se ao Deus da aliança e obedecer, porque a obediência ao Deus da aliança é saúde para o nosso coração. Não, entregue-se a você mesmo, deixe os seus sonhos fluírem, deixe os seus desejos operarem sem restrição nenhuma. Não precisa obedecer, Deus não é disso. Por exemplo, quando Jeremias anuncia que Deus vai mandar um cativeiro como instrumento para tratar o coração, e isso faz parte do juízo. Os profetas falam, imagina, não vai acontecer nada. E Deus usando Jeremias, a gente vai vendo já já. E a gente já pregou isso daqui. Olha, vocês vão para a Babilônia, pode se preparar para viver lá. Pode casar, ter filho e trabalhar pela prosperidade da Babilônia, porque vocês irão. E os profetas estavam dizendo o quê? Imagina, vocês acham que Deus vai levar vocês cativos, levar vocês para o exílio? Não vão, não. Então, a primeira coisa que se opõe do ensino verdadeiro, a oposição do ensino verdadeiro com o falso ensino, é que o ensino verdadeiro chama a gente para o relacionamento pactual e aliança com Deus, que, à luz de toda a palavra, remete à vida de Cristo em cada um de nós. A gente conhece a palavra, irmãos, para se relacionar com o Deus da palavra. E o Deus da palavra se relaciona com a gente por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E o que significa ser um redimido em Cristo Jesus? Significa que eu fui criado por Deus, entendo que eu nasci em pecado e só tem um jeito de eu me aproximar de Deus ou permitir que Ele se chegue a mim, por meio da obra redentora de Cristo Jesus. E uma vez que eu fui alcançado com essa redenção, o que se resume a vida de um crente? Em querer que o Filho de Deus cresça na minha vida. E como que Cristo cresce em cada um de nós? Deus deixou duas coisas para nós, a palavra e o Espírito. Um crente que vive em aliança com Deus, ele quer fazer Cristo crescer na vida dele. Isso é obra do Espírito, ele quer cada vez mais a palavra na vida dele. Ele quer cada vez mais cumprir a palavra. A palavra é um desafio de ser vivida, não é uma vida religiosa, é uma vida de avivamento. Deus, eu quero desaprender a minha vida e viver esse avivamento da vida de Cristo cada vez mais. Eu me amo, mas Cristo é melhor do que eu. Não está bem essa construção do português. Eu me amo, mas Cristo é melhor do que... Tá, segue. Cristo é melhor. E faz parte do relacionamento em aliança a gente dizer, Senhor, eu não troco Jesus por nada. E eu quero que você preste bastante atenção nisso, daqui a pouco a gente aplica ao finalzinho esse ponto. Mas uma segunda característica do falso ensino que a gente precisa discernir é a incoerência entre o profeta que anuncia e o discurso que ele fala. A palavra de Deus não tem adesão à vida. Olha o que ele diz no versículo
no versículo 11, falando dos profetas e sacerdotes. Tanto o profeta como o sacerdote estão o quê? Contaminados. Até na minha casa eu achei a sua maldade, diz o Senhor. O ensino não é só na cabeça, é caráter. A palavra não tem aderência à vida. Irmãos, não estou dizendo que a palavra não está dizendo que nós somos santos e perfeitos no ponto de sermos, que teremos na glorificação, não é isso. Nós temos fragilidades, fraquezas, mas o que ele está dizendo aqui é que a vida desses profetas e sacerdotes, ela está contaminada conscientemente. Não está falando de um coração quebrantado que chora suas fraquezas diante de Deus. Ele está dizendo deliberadamente eu tomei como lógica da vida uma mensagem que não tem Deus, relacionamento de aliança com Ele. Eu quero viver uma vida que não tem Cristo. Para nós agora que temos a Bíblia fechada, não tem Cristo como centro, porque eu acho que outras coisas fora de Cristo são melhores. Mas eu falo no nome dEle. E o resultado disso está lá no versículo 14. Nos profetas de Jerusalém eu vejo uma coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma, os moradores de Jerusalém como Gomorra. Meu Deus, Jerusalém, que era a cidade da presença de Deus, que tinha a glória de Deus no templo, agora, por causa do falso ensino, foi equiparada à corrupção de Sodoma e Gomorra. Que guinada, que decadência. E o que mudou isso, irmãos? Virou essa impiedade, falso ensino. A glória de Deus pairava lá, agora é o quê? Casa da impiedade. Referência de desgraça, de corrupção. O que mudou isso? Ensino errado. E não é possível que em pleno século 21, a gente com tanta coisa, as pessoas, os crentes vão dizer, não estou falando da gente aqui, mas se for para mim, para você, que a gente aprenda. Ensino é para poucos, ensino é para crente. Ensino é para você, a saúde, a libertação da gente mesmo. Toda vez que a gente escuta a pregação da palavra, a palavra de Deus ecoa dentro da gente, Deus vai mostrando, vai confrontando, não porque Ele quer envergonhar, Ele humilha, mas Ele não quer expor a gente ao ridículo, Ele vem confrontando, porque Ele vem dizendo, eu quero pôr meu filho aí, eu quero gerar mais de Jesus em você, eu quero que você suma e Cristo apareça. Esse é o verdadeiro ensino, e para que a gente viva Jesus em nós, só tem um caminho, palavra e Espírito. Deus não quer dizer isso para mim e para você, que nós, templos vivos, habitados pelo Espírito Santo, que mantêm e manifestam a glória de Deus, nos tornamos referências como Sodoma e Gomorra. Jerusalém ficou assim. E o que fez essa guinada, irmãos? É o falso ensino. Para fechar, resumo, falso ensino não tem compromisso com o Deus da aliança, com todo o projeto da grande narrativa bíblica. Deus criou, a gente caiu, Ele é redentor e Ele vem a nós com redenção, e a redenção mostra seu Filho Cristo Jesus, que vive em nós no poder do Espírito, e até a glória final, a nossa vida é, despoje-se de você e deixe o Filho de Deus crescer. A mensagem e o falso ensino é o oposto disso. Siga você mesmo. Segue a ordem do dia. Segue a ordem a corrente do mundo. Não confronte nada, não processe a vida pela lente do Evangelho. O resultado disso, irmãos, é impiedade. Qual é o remédio para tudo isso? Crença correta, ação correta. O oposto é falso ensino e impiedade. Mas a gente, em segundo lugar,
consegue lidar com o falso ensino, não apenas discernindo o falso ensino, mas promovendo o ensino verdadeiro. Versículo 9 e versículo 10, na expressão do Jeremias. A respeito dos profetas, isso aqui é Jeremias dizendo. Jeremias é a referência do profeta que tem o relacionamento pactual diante dos seus olhos e no coração. O meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. E os pastos do deserto estão secos, porque o modo de vida deles é mau e o seu uso da força não é reto. O que se esperava dos sacerdotes e dos profetas? Que eles ministrassem a vontade do Senhor. O que caracteriza o ensino verdadeiro? Fazer a vontade de Deus. E o que caracteriza o falso ensino? Eu quero fazer a minha vontade. Guarda isso. Um rei, um sacerdote, um profeta, que andam no ensino da palavra, eles vão procurar viver e ministrar a vontade do Senhor, revelada em Cristo Jesus. Aqui é uma liderança espiritual marcada por fidelidade ao conselho que Deus deu, fidelidade bíblica e piedade. Isso significa, irmãos, fazer a vontade de Deus é não deixar o evangelho palatável para agradar a nossa vontade. Fazer a vontade de Deus, irmãos, é dizer não para você mesmo. É saber dizer não para a gente mesmo por amor a Cristo. Ah, Deus, mas o Senhor não vai dar uma validadinha nessa minha fraqueza? Não. Para você é não, para a carne é não. Para aquilo que o seu pecado pode ter uma cara de prazer, mas ele nos separa de Deus. É não. O falso ensino, ele diz, pode dizer sim. Mas a verdadeira profecia diz não para a gente. Ela denuncia a inutilidade das nossas dissimulações. Mas eu temo, irmãos, que com o passar do tempo na vida cristã, e a gente achando que a gente já orou bastante, conhecendo as nossas áreas de vulnerabilidade, áreas em que a gente resiste ao senhorio de Cristo, que eu sei quais são as minhas e você deve conhecer as suas. Se não conhece, deixa Deus mostrar, porque é nisso que você vai ser tentado pelo diabo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele quer mostrar isso para que a gente aprenda a ficar do lado do Evangelho e dizer, se a Bíblia está dizendo não, é não. E se a Bíblia está dizendo sim, é sim. A gente dá um não feliz sempre para a gente? Não, a gente dá um não chorando. A gente não dá, a nossa carne, às vezes a gente fala, Senhor, não estou acreditando. Eu me lembro de algumas situações em que eu queria roubar a glória de Deus. Quem nunca, né? E mesmo que vocês não, mas eu já. Despino a alma. Várias vezes. Deus deixa eu dar uma massageadinha no meu ego só para eu ficar feliz hoje. Poxa, a vida é tanta pancada. Um dia de glória, não posso? Não. Toda a glória a Deus. O Senhor não vai fazer o meu nome notório igual Babel? Poxa, Deus, deixa a gente construir uma torre, fazer o nosso nome notório. Eu vou confundir essas línguas. A gente foi criado para a glória de Deus. E um crente bíblico, no verdadeiro ensino, é aquele que tem disposição. Por isso, irmãos, guarde bastante isso aqui. Não adianta saber a Bíblia, precisa saber. Mas precisa ter disposição do coração para dizer não para si mesmo. E aí, meu irmão, precisa estar cheio de Espírito. Porque ninguém tem um temperamento, personalidade ultra forte para dizer, eu consigo dizer não para mim fácil. Não diz. Eu também não digo. Pedro confiou na lealdade dele. Lembra?
Pedro, o diabo pediu, Satanás pediu para cirandar a tua vida como trigo, mas eu roguei por você. Não, depois, cenas, momentos à frente. Pedro, você vai me negar? Não vou te negar. Eu confio, o que ele estava dizendo, eu confio na minha lealdade. Eu sou um crente bom. Eu sou um discípulo legal. Eu confio que eu vou com o Senhor até a cruz. Não vai. Sem o poder do Espírito, você não vai dizer não para você. Batata. Você estava com ele? Não. Você estava com ele? Não. Você estava com ele? Não. E aí veio o sinal e diz o narrador, e Pedro chorou amargamente. E por que Deus, Jesus Cristo, deixou ele ter essa experiência? Porque a gente não pode confiar na nossa lealdade. Não, eu confio na minha fé. Eu confio no meu caráter, a gente tem que confiar no poder do Espírito que traz a palavra. A igreja é lugar de fracos, mas cheio do poder do Espírito que podem dizer, sou fiel no poder do Espírito. É isso aí, José, só amém. Por isso, irmãos, busquemos o ensino verdadeiro. Buscar o ensino verdadeiro é carregar a cruz e dizer, eu preciso dizer não para mim mesmo. Onde o Evangelho está dizendo não e você quer dizer sim? Essas coisas aparecem nas questões do dia a dia. Nas coisas mais simples da fé. Às vezes é não falar a verdade para alguém em amor. Às vezes é no liberar o perdão para quem nos ofendeu. Ou orar por um que perseguiu. Ou não negar Cristo diante da ausência do cumprimento das promessas. Deus tanto tempo esperando e o Senhor não cumpre, eu vou dar meu jeito, pegar um atalho. Eu não vou esperar não. Espere a hora certa. Eu vou esperar, Deus vai trazer. Ele disse, Ele não vai mentir. Ele não volta atrás. A palavra dele, Ele cumpre. Ele vela pela palavra dele para cumprir. Mas ele é dono dos tempos e das épocas, e Ele sabe a hora certa, e nos prepara para receber aquilo que Ele mesmo prometeu para nós. A nós nos cabe dizer, Deus, eu não estou conseguindo lidar com a impaciência de esperar o cumprimento da Tua promessa. Guarde isso, irmãos. Não deixe a palavra palatável para você dizer sim. Se ela diz não, é não. Se ela diz sim, é sim. Deus comparou aqui a palavra desses falsos profetas e Ele fez uma aproximação de duas imagens, trigo e palha. Palha não serve para nada, só vai ser queimada. Trigo alimenta. Ele está dizendo a palavra, o falso ensino é palha. O trigo verdadeiro está na saúde do que vem da boca de Deus para a minha vida e para a tua vida. E o ensino da palavra exige de nós, e isso vem do Espírito Santo, um coração para obedecer. É conhecer a palavra e dizer, Deus, agora me dá um coração que se sujeite. Eu espero que isso tenha ficado claro para o seu coração e para o meu. E o último ponto, mais belo, porque aponta para Cristo, está ali, no versículo 5 até o versículo 8. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará. Agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas, tão certo como vive o Senhor que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra. Ele está dizendo o que Deus vai fazer, vai levantar o verdadeiro rei em Israel, Jesus Cristo. A dinastia de Davi vai chegar à proporção como nunca.
Nesse momento aqui, quando eles se lembravam dos feitos maravilhosos de Deus, era a libertação do Egito. Depois da redenção, eles vão dizer: que feito maravilhoso, o Senhor nos salvou. Semanas atrás a gente teve a Páscoa, e a gente fala muito da morte e da ressurreição de Jesus. E é lógico, eu lembrei quando a gente estava conversando em casa, perguntando para o Pedro, falei: Pedro, de onde vem a Páscoa? Ele, lá remeteu ao contexto da libertação do Egito, as pragas, o sangue nos umbrais e o cordeiro do lado de dentro da casa. E eu falei: mas tem que chegar em Jesus, né? E agora, como é que... E a Páscoa, como é que chega na cruz? E na ressurreição? Não, e aí Jesus é o cordeiro que foi entregue, derramou o seu sangue e que ressuscitou e intercede por nós e vai vir nos buscar. Graças a Deus. Com a ajuda, eles trouxeram isso. Eu sei que a gente gosta do fato, né? Da instituição, mas a gente não pode se esquecer que a obra da redenção, ele está dizendo aqui com essa promessa, ela vai ser mais lembrada do que a libertação do povo. Jesus é o profeta e o pastor de Israel, que nos dá esse coração crente para obedecer e denunciar o falso ensino aqui dentro. Jesus, é por causa dele que a gente pode dizer: Deus, os teus mandamentos são saúde para mim. Jesus é o justo do Salmo 1 que o Benjamin leu hoje. Bem-aventurado é o homem que não se detém, não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Ele é como o quê? Árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele faz, ele prospera. Não é assim o ímpio. Quem é esse justo do Salmo 1? É Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Senhor, mas ele vive em você. E ele nos deu esse coração crente. E uma vez cheio do Espírito Santo, a gente diz: porque esse rei vive, eu consigo poder sonhar em obedecer. É um renovo dado por Deus. O verdadeiro rei de Israel, da linhagem de Davi, que restaurou a nossa comunhão com o Senhor, é a nossa justiça, que tem essas características do verdadeiro rei, que traz o reino de Deus dentro de nós e distribui a justiça de Deus, nos usando na missão dele. Irmãos, nós podemos denunciar o falso ensino, porque Cristo, o Rei dos Reis, nos deu a liberdade de orar ao Pai Nosso: venha o teu reino aqui e seja feita a tua vontade. 3 aplicações para o seu coração e para o meu. Aplicações do sermão de hoje. O que a gente valoriza, irmãos, na vida cristã? Não vamos confundir, palavra de Deus com personalidade. Não vamos confundir palavra de Deus com estrutura, ar-condicionado, estacionamento, localização, programa, CFB, pequeno grupo e tantos outros que podem talvez te agradar ou não te agradar. O que dá vida, irmãos, é a palavra que nos traz Jesus. Não vamos confundir palavra com teologia. Claro que a gente precisa de uma boa teologia, é uma ferramenta que nos ajuda a trabalhar com a revelação bíblica. Mas uma teologia sem Bíblia e fervor e um coração crente para obedecer, vai ser mal usada. Não vamos confundir palavra, irmãos, separar palavra da tradição. Não vamos confundir ou trocar a palavra pelos resultados. Uma vez eu ouvi isso. Vou falar com cura, não vou falar com mágoa não, diante de Deus. Uma vez eu ouvi isso: olha, pastor, eu preciso de uma palavra mais dinâmica. Isso long time ago e não foi aqui. Uma palavra mais dinâmica. Falei: o que é uma palavra mais dinâmica, irmão? Uma palavra que traz resultado. Qual é o resultado que você precisa? Eu preciso que Deus faça alguma coisa na minha vida. Ali e ali. Eu falei: você dobrou o seu joelho e aprendeu a esperar a resposta dele? Não. Então, meu irmão, Deus te abençoe.
Mas tem gente que anuncia o resultado mais rápido. Deus é livre para fazer resultado. E Deus não tem operado resultado na nossa vida? Claro que sim, milagres demais. Mas tem coisa que ele fala, ainda não, vai esperar um pouco. E a gente diz o quê? Tá certo. O Senhor tem um jeito certo de trabalhar. Mas a gente vive num mundo em que tem muita oferta de resultado pronto, irmãos. Não vamos trocar o ensino, não estou falando da fonte não, mas não vamos trocar o ensino da palavra por qualquer outro programa, projeto. Se o programa, projeto ou qualquer outra atividade eclesiástica ameaça a mensagem do Evangelho, é não. 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 O que a gente valoriza? Segundo ponto que eu queria trazer para nós é que em Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo diz que em Cristo, nele, vocês ouviram a palavra, o Evangelho, e olha só, e receberam o selo do Espírito. Isso parece pouca coisa, irmãos, mas é a vida de um crente. Em Cristo a gente ouviu a palavra dele, o Evangelho. E em Cristo a gente recebeu o Espírito. A palavra e o Espírito. Essa é a dieta da igreja, irmãos. Elas não se separam. Uma não está jogando contra a outra. Elas se retroalimentam, uma aponta para a outra. Em Cristo você recebeu a palavra, o Evangelho. E em Cristo você recebeu também dele o Espírito. Não precisamos de mais nada. Tudo que vier tem que sair disso. Estrutura, programa, projeto, ação, missão. Tudo flui da palavra e do Espírito que nós recebemos em Cristo Jesus na redenção. E terceira aplicação para mim e para você. Vamos fazer uma revisão para a medição da cultura da igreja e da cultura da nossa vida. O que é a cultura da igreja? A cultura da igreja, irmãos, tem que girar em torno de Cristo, da palavra e do Espírito. Hoje em dia a gente está vivendo segmentações no mundo e tudo bem, a gente pensar aplicações, maneiras, estratégias e linguagens, e está tudo certo com essas coisas. Mas a essência da igreja, a cultura de uma igreja tem que estar na palavra e no Espírito. Com 40, existe uma classificação de tamanho de igreja. A primeira marca é 40, a segunda é de 60 a 200, de 200 a 500, de 500 a 1000, de 1000 não conta mais. Mas em todas elas, cada uma delas tem as suas culturas, mas em todas elas ela é permeada por essa dieta da palavra e do Espírito. E agora para a gente, você e eu, nós como reis, sacerdotes e profetas. Eu, Cris, você, irmão, estamos morrendo de cima para baixo? Há convergência entre o que eu creio e o que eu vivo? Quantas vezes, no poder do Espírito, a gente tem buscado em oração poder para dizer não quando a palavra diz não e sim quando a palavra diz sim. É por isso que a palavra, irmãos, nos leva para o culto de oração. Não é propaganda de sexta-feira. Não é diante de Deus. Mas é você dizer, eu preciso orar. Sabe por quê? Porque a palavra indicou. Mas o Espírito é o poder para viver. A minha preocupação, irmãos, é se a gente está recebendo a indicação do texto, mas não está regando a palavra com a oração para dizer sim, não, espere, sim e não. E aí a gente vai sabendo a palavra e vivendo na nossa vida. Olha a incoerência. É saber a palavra e curvar o coração e dizer, Deus, eu preciso de poder para viver essa palavra, porque a minha carne eu não vou fazer, na minha carne eu não vou fazer, eu preciso te buscar. E é por isso que quanto mais a gente recebe a palavra, mais fervoroso na oração a gente fica.
Talvez, irmãos, eu não estou pensando de quantas horas você ora, mas crente, e talvez se você diga, pastor, ler para mim é um parto, tudo bem. Mas isso não significa que você está autorizado pelas Escrituras a viver sem Bíblia e sem oração. Bíblia, leitura e oração. Leia a Bíblia e faça a oração. O negócio é velho, mas não tem outro novo. Eu preciso ler a Bíblia, ela mostra, mas como que eu vou viver? É na oração que a gente se sujeita. É na oração que a gente vai em luta. Deus, eu não queria que o Senhor dissesse não, eu queria que o Senhor dissesse sim, mas aí Deus fala, eu vou falar não. E Deus, eu não quero me render ao teu não, eu não quero, até que Deus vence você na oração. Quantas vezes a gente já não disse, irmão está lutando com Deus, deixa Deus desconjuntar sua coxa. Vai mancar para o resto da vida, vai ser uma bênção, mudar teu nome, identidade, tudo do céu, tudo novo. Por quê? Porque pela voz dele, ele se derrotou na oração. É isso que Deus quer para você. Essa experiência com Deus da palavra que ele quer para mim. Leve suas questões para ele. Questões dele mesmo. Um amigo penteca, ele diz assim para mim, está em litígio com Deus, pastor? Eu falei, gostei dessa palavra. É um litígio que eu já sei que eu vou perder, mas às vezes a gente, é bom, olha Deus, tem minhas questões, à luz de Abacuque, a gente pode pegar carona, eu tenho uma queixa, e vou ficar aqui na torre de vigia, até que o Senhor responda a queixa, e Deus responde, o justo vive por fé, mas fica lá. Por quê? Porque está embebecido da palavra. E a palavra pauta o caminho para a oração. E à luz do versículo 25 até o versículo 28, a gente já leu, quando os profetas falam, eu sonhei, é o que eu quero fazer aquilo que me deixa feliz. Eu queria perguntar se eu e você, a gente deixa o nosso coração de lado para fazer valer a vontade do Senhor, ou a gente fica, não, eu sonhei, é assim que tem que acontecer. Credo, pastor, parece que Deus quer a nossa infelicidade, a gente não pode sonhar nem um pouquinho? Claro que pode, irmãos. Os sonhos da vontade de Deus revelado em Cristo Jesus. Os planos dele são melhores. O tempo dele é adequado, é o certo para a minha vida e para a tua vida. Portanto, que nessa manhã Deus encontre aqui uma igreja que denuncia o falso ensino na vida, dizendo, eu quero obedecer, eu quero dizer não para mim mesmo e dizer sim para o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos clamar poder do Espírito para viver a palavra? O Espírito é o poder. Oremos. Senhor, nós nos aproximamos diante do Senhor, e pedimos que o Senhor quebrante o nosso coração e ponha a Tua palavra em situações específicas da nossa vida, Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina a lidar com o falso ensino e o Senhor nos coloca diante de Cristo, o verdadeiro Rei de Israel, pastor do nosso coração. E esse Cristo nos deu o Evangelho que nós ouvimos e o Espírito que nos faz viver esse Evangelho. Enche-nos do Teu Espírito, Deus, para a gente obedecer a palavra. É no poder do Espírito que a gente carrega a cruz. É no poder do Espírito que a gente vive essa mensagem. Senhor, o Senhor tem falado conosco. A Bíblia aberta é a Tua voz falando. A Bíblia, Senhor Deus, que temos trazido aqui, que o Senhor nos tem dado semanalmente, diariamente, é a Tua palavra. Mas receber essa palavra nos coloca diante do Senhor num relacionamento de oração. Ó Deus, promove o encontro dessas duas coisas em nós. Dá-nos discernimento do falso ensino. Ajuda-nos a não trocarmos, Senhor Deus, os absolutos do Teu reino pelas coisas passageiras do mundo, Senhor. E nos faz, Senhor Deus, render o nosso coração à Tua voz, à Tua vontade, à Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa as nossas falhas, Senhor. E nos faz Te agradar, Senhor Deus, em todos os nossos caminhos. Foi para a Tua glória que nós fomos criados.
E só tem uma maneira de vivermos isto, é em Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.